acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta a partir das 10 para 7 da noite na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 2 minutos. Bom dia, excelente quarta-feira para você que ficou na companhia do Jornal Gente. O Manhã Bandeirantes, a partir de agora, está chegando pelo FM 85.7, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, levando até você informação, prestação de serviços, opinião dos assuntos que marcam este dia, 3 de dezembro de 2025. Destaque sempre para o que acontece pertinho da gente em Campinas, região metropolitana, em boa parte do interior de São Paulo que nos acompanha nesta manhã e com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você ficar por dentro de tudo que é importante. Uma quarta-feira que nós vamos tratar de muitos desses assuntos nacionais, internacionais e já contando com a sua participação. Vou liberar já o WhatsApp para você começar a mandar a sua mensagem pelo DDD 19 97102 1493. 97102 1493. O Jornal Gente volta amanhã, você sabe, às 8 horas da manhã, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band News TV. No encerramento do Jornal Gente, você ouviu o Ricardo Capriotti falando sobre a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro. Para nosotros acá, a rodada também será de fortes emoções. E você vai acompanhar às 7h30 da noite com a equipe de Carlos Batista, aqui na Rádio Bandeirantes, a transmissão para Juventude e Santos. Partida que acontece no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Juventude matematicamente já rebaixado, Santos precisando de uma vitória para aí sim respirar aliviado e não correr o risco de mais uma queda para a Série B. A narração será de Leandro Bolles com os comentários de Gleger Zozin, nas reportagens o Breno Beretta e o Edu Pinheiro estará aqui nesses estúdios, nesse mesmo estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, levando até você as informações dos outros jogos e preparando para a disputa da taça, que aí sim você ouve com o Pedro Martelli a transmissão ao vivo de Atlético Mineiro e Palmeiras, com todo o acompanhamento do que acontece no estádio do Maracanã entre Flamengo e Ceará. Uma vitória basta para que o Flamengo garanta matematicamente o seu 9º título brasileiro. Depois ainda tem o apito final com a repercussão da rodada e as contas que serão necessárias. Se ainda for para a disputa do título, se o Palmeiras vencer o Galo e o Flamengo empatar no máximo com o Ceará, a disputa fica para a última rodada. Se não, além do título, tem vaga na Libertadores, vaga na Copa Sul-Americana e a temida luta contra a Série B. Assuntos para também serem tratados dentro do nossa área, 11h30 da manhã com a edição regional, a partir do meio-dia com a edição nacional aqui na Rádio Bandeirantes, que você acompanha também pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e pelo nosso canal do YouTube com a transmissão já iniciada, mostrando os bastidores do nosso estúdio no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica com o Edson Freitas e com a coordenação do Gil Kleber. 10 horas 5 minutos, informação para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam Campinas e o nosso interior de São Paulo. Olha, atenção você que trafega pela Rua da Abolição. Um poste com risco de queda interdita uma faixa da Rua da Abolição próximo à Rua Álvares Ribeiro, na verdade, no bairro Ponte Preta, em Campinas. A interdição acontece na manhã de hoje com equipes da INDEC sinalizando pelo local. Uma equipe chegou, o poste já apresentava risco de queda e o local foi sinalizado com cavaletes e a faixa da direita, mais próxima à calçada, está interditada.
Em nota, a CPFL informou que uma equipe está mobilizada para atender a ocorrência nesse local indicado e o quanto antes fazer a liberação da pista. Se você conseguir evitar esse trecho, vai fazer um bom negócio, porque a Rua da Abolição é extremamente movimentada, uma rua que tem uma vida comercial também aqui em Campinas, e ter uma faixa interditada numa quarta-feira pela manhã nunca é sinal de que as coisas vão ficar normalmente. O trânsito por lá está com mais problemas do que o normal. É Rua Álvaro Ribeiro mesmo, Heitor Fredo. E ali nesse entroncamento é que a equipe da INDEC está fazendo também a sinalização. Não está fechada a abolição, mas não é aquela cena mais confortável de você passar com o carro abaixo de um poste que está basicamente sendo preso pela fiação apenas da rua. Então, eu evitaria de passar pela abolição enquanto essa obra estiver acontecendo, com a equipe da CPFL e os agentes da INDEC sinalizando o trânsito. Manhã de hoje também com um acidente na rodovia dos Bandeirantes que ainda provoca uma interdição parcial na pista sentido São Paulo, com reflexo também na pista sentido interior. Um carro pegou fogo em um acidente envolvendo 3 veículos no quilômetro 28 da rodovia dos Bandeirantes. O acidente já é na área urbana de São Paulo, mas o congestionamento passou de 15 quilômetros e ainda tem reflexos nesse instante. Há uma interdição para a retirada do veículo que ficou em chamas e o atendimento de todos os outros automóveis ali também envolvidos. A dinâmica que já foi identificada pela concessionária e pelo Corpo de Bombeiros que faz o atendimento no local é a seguinte: tudo começa primeiro com esse congestionamento provocado por essa batida, por essa colisão, e as câmeras de monitoramento vão ajudar nessa manhã a concessionária a identificar como o acidente foi registrado, até para também saber as responsabilidades. Mas olha, 15 quilômetros de congestionamento é muita coisa. Uma pessoa sofreu ferimentos leves, enquanto outras 3 que estavam no veículo saíram ilesas. A colisão levou ao fechamento total por mais de 1 hora da rodovia dos Bandeirantes e a liberação está sendo feita aos poucos. Melhor opção para ir a São Paulo nesta manhã é a rodovia Anhanguera, que tem sim seus trechos também congestionados, mas sem uma interdição como essa e sem uma ocorrência grave sendo atendida pela concessionária e pela Polícia Militar Rodoviária. Rodovia Anhanguera, que na madrugada de hoje registrou também um acidente. Parte de uma carreta bitrem carregada de caroço de algodão tombou em um viaduto, isso já lá em Aramina, 400 quilômetros mais ou menos de São Paulo, e a cena foi um tanto quanto assustadora, mas não há informação de feridos. Rodovia Anhanguera liberada para o motorista fazer uma boa viagem e nos dar carona nesta manhã de quarta-feira. Rodovia Santos Dumont com lentidão para o motorista que chega a Campinas, no trecho que faz o entroncamento com a rodovia Anhanguera e o acesso via Avenida Prestes Maia. No sentido contrário, sentido Indaiatuba, trânsito flui bem, apenas um pouco mais de movimento ali próximo à região do Jardim Itatinga, acesso para o distrito do Ouro Verde, bairros como o Jardim San Diego e o Jardim Telespe. A rodovia Dom Pedro I, neste momento, tem sinalização também de uma boa condição de tráfego e de visibilidade. Mais cedo, muita neblina foi registrada no trecho entre Nazaré Paulista e Jacareí, na rodovia Dom Pedro I. A própria concessionária pedia no letreiro para que os motoristas adotassem medidas de segurança, dando mais espaço para o veículo da frente, se possível também reduzindo a velocidade, se possível sempre é, né? E o motorista que trafega neste momento pelo anel viário Magalhães Teixeira encontra uma interdição de faixa na pista da esquerda, sentido Sumaré, sentido Limeira. Na altura do quilômetro 15, equipes estão trabalhando na manutenção do trecho. A informação é de que não há lentidão agora, mais cedo uma fila foi formada, mas agora, passado o horário de pico,
O motorista tem que ter um pouco de paciência pela obra em andamento, mas programada justamente para ser feita depois do fluxo maior registrado no anel viário Magalhães Teixeira. Então, quilômetro 15, na pista de quem vai acessar a rodovia Dom Pedro I. A Dom Pedro também tem um outro trecho com interdição para o motorista ficar atento no quilômetro 95, sentido Jacareí. É a interdição da faixa da direita no trecho que passa por Itatiba, para as obras que estão sendo programadas também para esse final de ano, sabendo que é uma época que mais gente pega estrada e a rodovia Dom Pedro I é o caminho para o litoral norte, portanto, muito utilizada pelos moradores de Campinas e de toda a região metropolitana. 10 horas 12 minutos. Vamos girar o que acontece em Campinas e região nesta quarta-feira e assuntos que marcaram também as últimas horas. Uma mulher foi esfaqueada no abdômen no centro de Campinas no final da tarde de ontem. Ela tem 26 anos e está ainda passando por atendimento médico no Hospital Mário Gatti. O agressor, o homem que vai responder por tentativa de homicídio, no caso de feminicídio, segue foragido. Esse ataque aconteceu no cruzamento da Avenida Benjamin Constant com a Sacramento. A Polícia Militar foi a primeira a ser acionada e a ambulância do SAMU levou essa mulher até o Hospital Mário Gatti, que, pelas leis que nesse momento existem de identificação da vítima, não atualiza o estado de saúde dela, mas fica aqui a nossa torcida pela recuperação. Depois de passado o procedimento médico, essa mulher deve ser ouvida ainda hoje no Hospital Mário Gatti por policiais civis que estão investigando pelo 1º Distrito Policial, para saber se ela conhece quem é o agressor, se ela consegue ajudar na identificação desse homem ainda foragido e de que maneira a dinâmica aconteceu desse crime para que a motivação também seja parte da investigação criminal. Às 10h13, outro assunto que mobiliza a polícia aqui na região é na cidade de Hortolândia. Viaturas da Polícia Militar, da Guarda Municipal e investigadores da Polícia Civil estão nas ruas procurando por um maníaco que atacou uma jovem que estava voltando do trabalho. Ela estava num ponto de ônibus quando esse homem criou uma verdadeira armadilha para ela na tentativa de abusar sexualmente dessa jovem. O que é que ele fez? Passando ali de bicicleta, viu que ela estava sozinha e disse que num pontilhão logo atrás de onde eles estavam, onde tem uma passarela, onde tem um ponto de ônibus, estava um casal com um bebê e que eles estariam matando o bebê, desovando uma criança ali. Essa jovem, assustada com o cenário, com a cena passada por esse homem, correu até lá na tentativa de salvar um bebê. Não tinha casal, não tinha bebê, não tinha nada. Ele tentou praticar o estupro contra ela, que reagiu e só conseguiu evitar o pior porque ela se fingiu de morta. Ele imaginou que tivesse tirado a vida dela, fugiu e continua até o momento desaparecido. A jovem, com marcas pelo corpo, fez publicações nas redes sociais e o Guilherme Selegato traz um trecho do depoimento dessa vítima e as investigações em andamento desde então, direto da cidade de Hortolândia. Guilherme Selegato. Pois é, Heitor, estamos de volta aqui em Hortolândia, mas desta vez acompanhando um caso aí envolvendo essa jovem de 23 anos, uma história que revolta e muito, um absurdo enorme e que agora a Polícia Civil está aí atrás desse maníaco, né, que segue foragido. A jovem de 23 anos estava passando aqui justamente por essa área, bem nas proximidades do Shopping Hortolândia, onde ela trabalha. O shopping fica bem ali, ao fundo, como a gente vê na imagem de Thiago Bortoleto. A jovem sempre sai para esperar o ônibus, né, aqui por essa região e ir para casa. A gente vai acompanhar aqui nas imagens para ver, Heitor, que é uma região um pouco isolada aqui da região central da cidade. À noite é muito perigoso, né, e preocupante também. A falta de segurança é uma questão que pega muito também aqui para os moradores dessa região. Foi exatamente neste ponto que a jovem de 23 anos estava sendo, a gente pode dizer, Heitor, perseguida por esse homem, porque, segundo o relato da própria vítima, ela já vinha percebendo ali que estava sendo monitorada por este homem que causou aí todo esse trauma na vida desta jovem.
A menina então estava saindo do trabalho do shopping Hortolândia e aí foi abordada pela primeira vez por esse homem que estava de bicicleta passando aqui por esse pontilhão, né? A gente vê que tem a ciclofaixa aqui. A jovem estava passando para esperar o ônibus para ir para casa. O homem passou na bicicleta e já fez ali uma abordagem à vítima, né? Pedindo ajuda, pedindo ali alguma informação. O rapaz saiu com a bicicleta, mas continuou monitorando os passos dessa jovem, Heitor. E aí ele retornou e fez a segunda abordagem. E desta vez, dizendo ali mentiras, né? Fazendo com que a jovem acreditasse nele, falando que debaixo aqui do viaduto estaria um casal e havia também um bebê que estava aqui pelo local. Tem a linha férrea aqui, né? A gente vê também que tem um supermercado ali ao fundo, mas o homem teria dito então para a jovem que havia uma criança aqui embaixo deste viaduto e pediu ajuda a ela, né? Para que a jovem viesse com ele então, para que conseguisse ajudá-lo a tirar essa criança aqui do local. Foi exatamente neste momento que, ao chegar, Heitor, debaixo aqui do pontilhão, que todas as agressões começaram. Este homem tentou abusar sexualmente da jovem de 23 anos. Ela, que inclusive disse que nunca fez nenhuma luta, nada, a reação que teve foi entrar ali em luta corporal com este criminoso. Os dois começaram a brigar. A jovem, como a gente vê pelas imagens, que são imagens fortíssimas, ela foi agredida violentamente na região do rosto, diversos hematomas na cabeça e principalmente no pescoço. O homem ali deu chutes, socos na jovem e diversos arranhões. E não contente, né, Heitor, com toda essa violência, ainda tentou abusar sexualmente desta garota. A jovem, claro, completamente desesperada, com medo também de morrer, o que veio na cabeça dela foi tentar se fingir de morta para evitar que essas agressões continuassem e que este homem fugisse, saísse aqui do local o mais rápido possível. E foi isso que aconteceu, Heitor. A jovem, depois de ser agredida brutalmente, depois de tentar, ali, né, desse homem tentar abusar dela sexualmente, ela se fingiu de morta e este homem, então, ele fugiu aqui do local. Heitor, a jovem trouxe essas informações à tona, né? Divulgou vídeos nas redes sociais dizendo o que aconteceu. Está extremamente abalada. Eu fui sequestramente atacada com um abuso sexual, tentativa de abuso sexual, porém o rapaz não conseguiu me fingir de morta para tentar recuperar a minha vida. O que eu espero da polícia? Eu espero que simplesmente esse cara seja preso, que fique na cadeia por longos dias. Se ele não conseguir ser preso, eu espero que pelo menos na mão de Deus ele consiga encontrar o que ele possa arrumar como remédio dele. Até o momento, esse homem segue foragido, a polícia continua nas ruas em busca de mais informações que possam ajudar na identificação, como por exemplo câmeras de monitoramento. O Guilherme destacou muito bem. O cara não foi à toa naquele ponto, ele sabia, ele já fez uma varredura que não tinha câmera de segurança. Porém, não existe crime perfeito. Tem uma rota de fuga, tem caminhos, ele estava de bicicleta, a vítima lembra das características físicas dele, da roupa que ele estava usando. Então há um caminho que já está sendo traçado para a investigação. Por se tratar de um crime sexual, muitos assuntos são colocados em sigilo e até por isso não é nosso papel atrapalhar as investigações. Ontem no Brasil, gente, eu até destaquei um ponto que eu acho que vale a pena a gente refletir. São dois pontos que me chamaram a atenção. Um é um trecho que, aliás, nem entrou na reportagem, mas que a vítima diz, contando como aconteceu. Aí eu tava saindo do trabalho, tava com roupa normal, com blusa, com calça, com uma espécie de um sobretudo que cobria o corpo, já quase se preparando para um julgamento que a nossa sociedade adora fazer e que precisa aprender a respeitar a vítima e tratá-la como vítima, porque quando se trata de crime sexual, sempre tem alguém para levantar a mais coisa nenhuma. Ela estava vestida de qualquer forma que estivesse,
Isso não dá a nenhum homem o direito de colocar o corpo, a mão no corpo de uma vítima sem consentimento, imagine, de praticar um abuso sexual. Mas como a vítima, muitas vezes, numa história assim, ela acaba se colocando numa situação de vergonha e, em outros casos, até quase como se sentindo culpada por aquilo. Isso protege o agressor, isso protege o estuprador, e isso vai passando adiante numa sociedade que julga a vítima como se fosse coautora do próprio abuso sexual. Outro ponto que vale também ficar muito atento, muito atenta, é com a chamada histeria coletiva. Formação de que tem um maníaco à solto pela cidade faz com que muitas pessoas sintam, mulheres, óbvio, se sintam tensas. Já não é fácil para as mulheres simplesmente sair de casa para o trabalho, imagine sabendo que tem um homem com essas características à solta, um criminoso dessa maneira. Agora, é preciso tomar cuidado com outro tipo de histeria coletiva. Coisa de 10, 11 anos atrás, ainda por um outro veículo de comunicação, eu me lembro de cobrir um caso de um maníaco que estava solto na região do Jardim Florence. E aí, num pontilhão abaixo da Avenida John Boy Dunlop, que é um ponto onde aconteceu um dos abusos sexuais, tinha um morador de rua sentado ali e alguém gritou: "É ele! O maníaco tá aqui!" Foi um linchamento que terminou com a vida desse homem, que depois, na investigação, a polícia categoricamente afirmou: não era ele. Ele não tinha nada a ver com esses crimes. Então, o medo da população e a ânsia por justiça não podem fazer com que injustiças sejam cometidas. Mas é preciso que as polícias civil, militar e a guarda municipal deem a devida atenção que esse caso merece em Hortolândia. Que esse homem seja preso o quanto antes, para dar tranquilidade às mulheres, a resposta a essa vítima e evitar essa histeria coletiva que, sim, acontece na nossa sociedade. E a ânsia da justiça pelas próprias mãos não é um caminho para a gente ter justiça feita no Brasil. São 10 horas e 23 minutos. Falando em justiça, segue a investigação contra o vereador Cássio Falapira, da cidade de Piracicaba, e o repórter Igor Val tem novas informações sobre o calendário da justiça. Está terminando o prazo da prisão temporária e a Polícia Civil vai ter que dar um parecer se o inquérito está concluído e pedindo a prisão preventiva ou se não há elementos para manter o parlamentar do PL atrás das grades. Igor Val é quem atualiza esse assunto. O prazo da prisão temporária do vereador Cássio Luiz Barbosa, conhecido como Cássio Falapira do PL, está próximo de acabar. Após o dia 8 de dezembro, ele pode ser preso preventivamente ou solto. A delegada à frente do caso e da Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba afirmou que ainda nenhuma decisão foi tomada. A prisão temporária foi decretada no último dia 9 de outubro. O primeiro prazo de 30 dias terminaria no dia 8 de novembro, mas foi prorrogado por mais 30 dias. O parlamentar Cássio Falapira está preso em Tremembé. Ele é investigado pela prática de crimes sexuais. Foram ao menos 12 denúncias de mulheres contra o vereador de Piracicaba. Ele nega todas as acusações. O caso está sob segredo de justiça. A Polícia Civil não divulgou quais são as provas reunidas contra o investigado e os advogados do parlamentar não mostraram as defesas. Em paralelo a essas investigações, a Delegacia Seccional de Piracicaba tem um inquérito aberto de 2022 para investigar suposta posse de material de abuso infantil. Esse conteúdo estava no celular do vereador. Em nota, a defesa do parlamentar informou que o material encontrado no celular de Cássio se tratava de um conteúdo enviado ao vereador como uma denúncia para outra pessoa e que o material só foi descoberto porque Cássio foi até a Câmara dos Vereadores de Piracicaba relatar o fato, dizendo que faria a denúncia. E vai vir muita coisa aí, inclusive eu tenho algumas coisas no meu celular aí, que eu estou só juntando e eu esperando o momento certo. Inclusive até pedofilia. Tem coisas que a gente está esperando só
é finalizar. Esse é um vídeo gravado 3 anos atrás em que Cássio fala desses conteúdos. Tudo está sob análise da Polícia Civil. Cássio Fala Pira está suspenso do cargo de vereador de Piracicaba. A Câmara Municipal informou que essa decisão é por tempo indeterminado, ou até que ocorra a conclusão das investigações. Armazenar pornografia infantil, material sexual envolvendo crianças e adolescentes já é crime. Então, se eventualmente um vereador recebe essa denúncia, é papel dele sim fazer também uma investigação. Porém, manter esse material armazenado no celular e não abrir qualquer investigação também é motivo para a Polícia Civil abrir um inquérito contra o parlamentar. Esse inquérito segue em andamento. Porque se a intenção dele, como foi falado no vídeo, era investigar, quem investiga esse tipo de crime é a Delegacia de Defesa da Mulher. O papel do vereador é levar a denúncia até o especialista no assunto. Ou a especialista, delegado, delegada responsável pela DDM. Se ele quer fazer uma investigação paralela a isso, ele foi preso agora, em 2025. 22, 23, 24. 3 anos em que nenhuma linha foi aberta de investigação por parte dele. Então, há uma explicação a ser dada para a sociedade desse vereador, que por enquanto se pronuncia, obviamente, através da defesa. Ele está preso e a defesa está pedindo a todo momento a revogação dessa prisão temporária. Uma vez ele saindo, que pode acontecer no final desse período, ele tem que dar satisfação para os seus eleitores. Mesmo que não haja elemento para pedido de prisão preventiva, ele precisa falar, dar a cara. Porque tem muito político que, na hora do tá tudo bem, ele aparece, faz vídeo, vira um fenômeno de rede social. Mas quando a coisa aperta, ele simplesmente some e não dá satisfação. Caso também do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, só para ilustrar um pouco do que a gente vive na política brasileira. Daqui a pouco a gente fala também de Brasília com a nossa equipe de reportagens. A PEC da Segurança hoje volta a ser tema na capital federal. Mas antes, e não é que a chuva veio mesmo na terça-feira? Não chegou a ser um temporal. O acumulado das últimas 24 horas, segundo o CEPAGRE da Unicamp, foi de 1,33 milímetro apenas, em coisa de meia hora de uma chuva que pelo menos deu uma melhorada na qualidade do ar. Agora, às 10h29, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 27,4 graus. Vento fraquinho, menos de 2 km por hora e umidade relativa em 69%. Primeiramente, bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. O alerta que você trouxe da Defesa Civil era válido para terça e quarta-feira. Ontem a chuva deu as caras. O alerta ainda é válido com risco de tempestade para hoje ou as nuvens já foram embora? Sim, ainda podem ocorrer pancadas de chuva ainda nessa quarta-feira, mas é um acumulado que vai ser muito inexpressivo. Então, assim, chuvas mais rápidas, isoladas, pode acontecer principalmente na porção leste do estado. A máxima para hoje segue em 29 graus, então bastante quente. Mas amanhã as instabilidades, na verdade hoje pela madrugada, amanhã pela manhã, as instabilidades já pedem força, com previsão de sol entre nuvens e probabilidade de chuva, porém muito mais fraca ainda do que hoje, isolada ao longo do dia, porque essas instabilidades já estão se afastando do estado. Isso porque a frente fria que estava atuando no estado avança agora para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, então diminui assim a sua influência, deixando o tempo mais firme. Uma coisa que é interessante de observar é que as mínimas de hoje até sexta-feira voltam a ser um pouquinho mais baixas, então teremos assim o retorno da grande amplitude térmica, com manhãs mais geladas e tardes mais quentes, porque no início da semana a gente viu que as manhãs começavam já muito abafadas, mas depois da frente fria, sempre na retaguarda, a gente vê a amplitude térmica acontecer. Então, a partir de sexta-feira, o tempo volta a abrir, com predomínio de sol, aumento de temperatura e clima abafado. Não tem previsão de chuva por enquanto para o finalzão de semana, mas é claro que tudo pode mudar até lá e eu trago as atualizações para você. Depois do intervalo, o Ministério Público abre investigação contra uma unidade de pronto atendimento aqui em Campinas.
Uma UPA que é campeã de bom atendimento, de agilidade na hora de prestar o serviço? Não. Campeã de licenças médicas. Tem até atestado assinado por médico ginecologista para paciente homem. A gente traz essa investigação em detalhes logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19-3294-2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10h34. Nath Luquezzi, falávamos no bloco anterior sobre as condições climáticas para hoje. Eu trouxe aqui, inclusive, o tempo neste momento para a medição do CEPAGRE da Unicamp. E agora começou um trabalho que está sendo feito lá, que vai ser importante, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a Defesa Civil Municipal, para preparar Campinas e as nossas cidades vizinhas para o período mais chuvoso do ano que ainda está por vir. Explica o que está acontecendo agora na Unicamp. A Defesa Civil, a Unicamp e a Agencamp vão realizar então agora um simulado de lançamento do novo radar meteorológico de Campinas. Alguns moradores já receberam um alerta como teste durante esse treinamento das equipes, que acontece agora, desde as 10 da manhã, e a simulação tem como objetivo marcar oficialmente o início da operação desse novo aparelho. Os moradores que receberem esse alerta devem se lembrar do que se trata, né? Se trata de um teste. Durante o exercício, foi emitido um alerta com teste para moradores de
de áreas de risco, que já foram previamente definidas nos 20 municípios aqui da região de Campinas, reforçando a importância da comunicação e do caráter exclusivamente técnico e preventivo da ação. Em Campinas, a região base para o simulado, o recebimento dos alertas, foi a região de Sousas, mas moradores de outras áreas da cidade também puderam receber este alerta. E fica, né, a dúvida de como que funciona esse novo aparelho. Esse radar é capaz de detectar eventos climáticos extremos. O equipamento foi instalado no CEPAGRE da universidade e abrange um raio de cobertura de até 100 quilômetros. O radar foi adquirido com um investimento de 4,4 milhões, sendo que 3 milhões de reais do Fundo Camp, Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas, e 1.400.000 da Unicamp, integra o Centro Regional de Meteorologia da RMC. Ele realiza, então, uma varredura horizontal de 360 a cada 10 minutos. O radar permite um monitoramento contínuo e emissão de alertas em tempo real, essenciais aí para antecipar riscos, orientações de ações. O sistema opera com tecnologia de dupla função, que diferencia alguns tipos de partículas presentes nas nuvens, gotas de chuva, granizo, gelo e outras, aumentando então a precisão na identificação e na intensidade desses fenômenos. 10h37. A unidade de pronto atendimento Carlos Lourenço, aqui em Campinas, é alvo de uma investigação do Ministério Público. Isso porque o número de atestados médicos subiu demais recentemente e com algumas características bem peculiares. Número maior de pessoas que vão até lá e saem com o atestado é entre quinta e domingo. E tem algumas situações que o Ministério Público quer entender. Por exemplo, como é que um homem sai de lá com um atestado de que passou por atendimento com um médico ginecologista? A repórter Graziele Geronde, além de ir atrás dessas respostas e contar para você sobre a investigação do Ministério Público, foi além. Foi ouvir os pacientes, os usuários da unidade de pronto atendimento, para saber quais são os problemas regulares de lá, quais são as explicações para a população e como, ao que tudo indica, as prioridades lá são um pouco diferentes do que a população espera. Graziele Geronde é a repórter aqui no Manhã Bandeirantes. Olá, Heitor. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades nas licenças médicas aqui na UPA Carlos Lourenço, a unidade de pronto atendimento que atende o SUS aqui em Campinas. A Prefeitura também já começou uma apuração interna e acionou, inclusive, o Conselho Regional de Medicina. Um levantamento feito pela administração municipal aponta que pelo menos 600 dias de afastamento foram registrados nesse ano por profissionais que atuam aqui na UPA Carlos Lourenço. Dos 36 clínicos gerais concursados da unidade, 28 apresentaram atestados. 10 deles tiveram mais de 15 dias de licença entre janeiro e outubro deste ano. Além disso, e com base nessas informações, inclusive, Heitor, a Prefeitura está investigando 2 pontos em especial, que é a concentração de pedidos de atestados médicos entre quinta e domingo e também a grande quantidade de documentos que foram emitidos por pediatras e ginecologistas a médicos homens. Isso chamou a atenção da Prefeitura, que abriu essa investigação. Também acionou, então, o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, e o Ministério Público, que vai investigar. E, além disso, a Prefeitura também quer saber, com toda essa investigação, se eles estão atuando em outras unidades enquanto estão de licença. A UPA Carlos Lourenço atende, em média, 200 pessoas por dia. E a quantidade de reclamações registradas aqui pela população é bastante grande. Eu, inclusive, conversei com algumas pessoas que relatou falta de profissionais técnicos como enfermeiros e até mesmo falta de médicos, uma demora muito grande que passa para os pacientes, que os pacientes passam esperando aqui na UPA Carlos Lourenço. Vamos conferir o que algumas dessas pacientes disseram. Bom, eu fiquei com a minha avó aí dentro e internada, né? Que ela chegou pela ambulância, na emergência, e não tem funcionário, pelo menos técnico de enfermagem, não tinha, pelo menos não a... Como que eu posso dizer? Para ajudar, para
A quantidade ideal, né? Pelo menos 2 ali não tinha, geralmente era só 1 e olhe lá. E eles dão alguma explicação por essa falta de funcionários? Eles falam que depois que terceirizou, bom, pelo menos a técnica que eu conversei, que eu não me lembro o nome, ela falou que depois que terceirizou fica um pouco mais complicado. Eu cheguei ontem por volta das 17h30 e saí daqui 1h da manhã com o meu filho. Por que você trouxe ele? Por que você demorou tanto assim aqui na UPA? Eu cheguei com ele com sintoma de vômito, diarreia e dor abdominal. Meu filho ficou deitado dentro do banheiro esperando atendimento. Isso aqui estava lotado, a hora que eu cheguei só tinha uma médica atendendo. Foram chegar os outros 2 médicos a partir das 8h da noite. Um caos total. Perderam ficha de paciente, tinha paciente desde as 9h da manhã aqui. Isso é um desrespeito com a população. Heitor, todas as pessoas que atuam aqui na unidade, na UPA Carlos Lourenço, são concursadas e os médicos têm uma carga semanal entre 24 e 36 horas, com um salário médio de 20 a 26 mil reais. Caso seja comprovada a irregularidade na emissão desses atestados médicos, eles estão sujeitos a algumas penalidades, como advertência, suspensão ou até a cassação do exercício profissional. O Conselho Regional de Medicina confirmou, inclusive, que abriu essa sindicância e que essa investigação corre sob sigilo. Além disso, Heitor, a Câmara Municipal também criou uma frente parlamentar para poder fiscalizar hospitais e UPAs que são administrados pela rede Mário Gatti. O objetivo é avaliar a situação dessas unidades e essa criação dessa frente foi motivada pelas constantes reclamações da população sobre a demora na triagem, nos exames, nas consultas, além do aumento da demanda de atendimentos, o que nós pudemos comprovar com base nas reclamações desses pacientes que estão passando hoje por atendimento aqui na UPA Carlos Lourenço. A rede Mário Gatti de Urgência e Emergência Hospitalar de Campinas disse em nota que está investigando o grande volume de atestados de profissionais concursados da UPA Carlos Lourenço e também se colocou à disposição para prestar informações a respeito dessas denúncias. Eu volto com você. Obrigado a Graziele Geronde. O jornalismo do Grupo Bandeirantes segue acompanhando essa investigação e novas denúncias podem chegar também ao Ministério Público ainda nos próximos dias. Ainda falando sobre saúde, Nath Luquezzi, Campinas confirma novos casos de gripe, um problema sério de saúde muito ligado ao número de pessoas ainda não vacinadas na cidade. São mais 6 casos de síndrome respiratória aguda grave provocada pelo vírus influenza, o principal causador da gripe. O município completou 3 semanas sem confirmar óbitos, sendo que a última divulgação do tipo foi em 11 de novembro. No balanço, desde janeiro, a cidade contabiliza 485 casos e 63 mortes por conta da influenza. Durante todo o ano de 2024, Campinas teve 342 pessoas com a síndrome e 30 mortes pela doença. Dos 63 óbitos por gripe, 50 foram de pessoas que não receberam a vacina contra a gripe. Já entre os 13 residentes que receberam o imunizante, 11 estavam adequadamente imunizados, porque a vacina leva ali 15 dias para garantir a proteção ideal. 2 pessoas apresentaram os sintomas da doença antes desse período de 15 dias. Além disso, 62 pessoas tinham doenças pré-existentes e, por conta disso, eram do grupo de risco. E aí sempre é importante reforçar a importância da vacinação contra a gripe, principalmente para os grupos prioritários, como uma medida de prevenção, sobretudo para reduzir também o risco de uma evolução para formas mais graves, até mesmo óbito pela doença. Os imunizantes, então, já estão disponíveis para toda a população a partir dos 6 meses de idade nos 69 centros de saúde da região da cidade de Campinas. Para mais informações é só acessar o site vacina.campinas.sp.gov.br e para receber a dose basta você levar o seu documento com foto e a caderneta de vacinação, caso você tiver, e não é necessário agendamento. Ouvinte participando conosco pelo 19971021493. O Edivalmir Massa, bom dia para você, Edivalmir, falando a respeito dessa denúncia feita
ao Ministério Público, investigada pelas autoridades do número alto de atestados médicos na UPA Carlos Lourenço. Ele comenta o seguinte: Heitor, já demiti um colaborador por justa causa que me trouxe um atestado médico falso. Até o médico abriu um boletim de ocorrência e ele disse que abriu também, e assim demitiu por justa causa. Se comprovado isso do que foi falado na reportagem da Graziele Geronde, também é caso de justa causa e caso de polícia também, né, Edvalmir? Porque apresentar atestado médico falso é crime. O crime é o de apresentação de documento falso, uso de documento falso. E atestado médico é um documento. As implicações são trabalhistas, mas também criminais. Demissão por justa causa é uma delas, sim, prevista em lei. E a pena de prisão geralmente ela é transformada, né, em serviços comunitários ou aquela restrição da pessoa, por exemplo, não poder sair aos finais de semana. Se for o caso de um atestado médico materialmente falsificado, ou seja, o próprio funcionário alterou o documento, a pena é de detenção de 1 mês a 1 ano. Agora, se o empregado falsificar esse documento do zero, a pena pode ser ainda mais grave. Se o atestado vem de um médico, aí estamos falando de 2 criminosos. O médico que faz o atestado falso e o trabalhador, entre aspas, né? Trabalhador a pessoa não é, mas o funcionário que usa o documento falso para dar um migué no seu trabalho. São 10h47. Tem mensagem de áudio também que o ouvinte manda e a gente joga no ar. Bom dia, Heitor e Nath. Bom dia. Bom dia. Escutei ontem esse caso aí da menina aqui de Hortolândia. E tenho uma opinião sobre isso. Em primeiro lugar, pelo que eu ouvi, ela estava saindo do serviço. Sim, no shopping. À noite, às 10h30 da noite. Isso. Então o que acontece? O serviço dela, o emprego, é totalmente responsável pela garota aí, pela menina, certo? Porque ela trabalha lá. Eles deveriam ter uma condução para levá-la em casa, certo? Então, isso aí cabe uma ação da menina a respeito disso. Em primeiro lugar. Agora, outra coisa. Heitor, eu sempre fui a favor que as mulheres aprendam a lutar, sabe? Luta mesmo. Fazer algum tipo de luta, certo? Isso, nesse caso aí, evitaria tranquilo. Lógico que tem ocasiões que não dá, né? Quando a pessoa tá armada, aí não adianta nem você sabendo lutar, nem lutando, eu não reajo, e tenho certeza que a maioria das pessoas não reagiria. Mas no caso aí, daria para ela ter reagido. É nesses casos que eu falo que é muito importante a mulher saber alguma arte marcial, alguma luta. Mensagem do Marco Bedin, direto de Hortolândia. Defesa pessoal tem sido cada vez mais procurada. Inclusive foi pauta recente do Band Mulher, né, Nath? Foi mesmo. E eu acho de suma importância, mas ainda assim, a gente precisa de mais respaldos, não só... Porque muitas das vezes, mesmo que você saiba se defender, ali na hora é um pouco complicado. A gente não sabe qual que vai ser a nossa reação na hora, né? Então, eu acho que é importante, sim, a gente ter esse respaldo, mas acho que não é o suficiente. Tem que ensinar já desde cedo os meninos a saberem respeitar as mulheres. Porque a gente tá numa geração que já foi. Daqui para mais velho, é preciso ter a repressão. É preciso punir. É preciso prender homem agressor, prender estuprador, de preferência esquecer a chave e largar o cara na cela. É preciso ter leis que protejam a mulher. E para o futuro, preparar novas gerações que não julguem a mulher pela roupa que ela está usando, que não diminuam a mulher no mercado de trabalho, que não tentem responsabilizar a mulher por ela ser vítima de violência no próprio lar.
E aí sim a gente começa a pensar no futuro. Acho que é super válido ter o treinamento de defesa pessoal, como disse o Marco Bedin. Mas é preciso preparar a próxima geração. O meu medo é que cada vez mais a gente vê os Thiago Schultz da vida, esses Red Pills, esses homens que abrem uma câmera e começam a falar todo tipo de besteira como a maior autoridade do mundo e vão formando uma nova geração que vê aquilo como exemplo. Essa coisa do homem ser o machão, como se estivesse numa selva, lutando pela mulher, mas muitas vezes lutando com a mulher. Então, a educação é o caminho para que a gente comece a virar essa página. Não é um processo fácil. E não é uma luta só das mulheres, não. É uma luta dos homens, dos pais, das mães, para que, quem sabe, esse número altíssimo e absurdo de feminicídios, de crimes como a lei da Maria da Penha, resolvam. Agora, segurança pública não é só educação, é também educação. Tem que ter a repressão para quem comete o crime hoje. E repressão a ponto dele nunca mais fazer algo parecido. E, infelizmente, não é isso que acontece. Só pegar um caso da Dolabella, que, aliás, eu vi um vídeo daqueles de... da Dolabella, que tem uma lista enorme de acusações contra ele, de praticamente todas as mulheres com quem ele se relacionou. Foi num encontro de homens, porque há um movimento dizendo que os homens são muito mais vítimas de violência do que as mulheres. E Dado Dolabella sendo tratado por mulheres que estão à frente desse curso como uma vítima de mentiras e calúnias. Ele já foi condenado a pagar indenização a uma camareira que trabalhava com a Luana Piovani, porque ele a agrediu, a empurrou. Ele já perdeu todos os recursos e não pagou a mulher até hoje. Mas ele é a vítima. Então a gente ainda vive numa sociedade em que o homem com seus 30, 35, 40 anos ainda é tratado como um menino, mas a menina de 14, 15, 16 anos, ela já tem que ter uma postura de mulher. A gente vive numa sociedade em que a mulher, quando ela age de alguma forma, ela é tratada como louca e o homem é tratado como alguém de postura. E que no caso de violência, sempre vem a pergunta, mas o que ela fez antes? Não tem o mais que, não tem o antes. O que tem é que virar essa página, formar novas gerações que não tratem o tema dessa forma e prender quem ainda acha que a gente vive no século XVII, no século XVIII. Estamos em 2025, com o sentimento de que a gente está voltando para trás. 10h53, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes segue com mais destaques desta quarta-feira. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. O último feirão de emprego e oportunidades do ano, organizado pela Prefeitura de Campinas, está acontecendo hoje, dia 3 de dezembro, no Palácio da Cidade, que é o antigo Palácio da Justiça. O feirão começou às 9 da manhã e vai até às 4 da tarde. Vale lembrar que esta edição é exclusiva para pessoas com deficiência e terá 200 vagas para contratação imediata, oferecida por 8 empresas. A data também celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Assim como nas edições anteriores, moradores de Campinas e região podem participar livremente. Antes das entrevistas, todos passam por uma triagem do CEPAT, que direciona o candidato para vagas compatíveis com seu perfil. É necessário levar documento com foto, currículo impresso, carteira de trabalho física ou digital, carta de encaminhamento para quem já tiver e laudo atualizado. Entre as empresas participantes estão Centro Médico, CPFL, Oxo, Poupa Tempo e várias outras. A função com mais vagas é a de atendente de lojas e mercados, com 21 oportunidades na Oxo e salários de R$ 1.983. Já o maior salário é o de supervisor de controle documental da CPFL, que paga R$ 5.770 e exige ensino superior em engenharia ou áreas semelhantes.
Os candidatos podem ver todas as vagas atualizadas no sistema do CEPAT no site cepat.campinas.sp.gov.br. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 58 minutos. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Daqui a pouquinho mais um giro da participação do nosso ouvinte. É muito bom ter você sempre conosco, seja no FM 85.7 ou pelas nossas plataformas digitais. Se você ainda não baixou o aplicativo Bandplay, ele é gratuito e ele tem tudo que o Grupo Bandeirantes de Comunicação produz, nas rádios, na TV, no portal e até mesmo para você que de repente não consegue acompanhar a nossa programação ao vivo, é uma oportunidade para você, quem sabe, também se deliciar com o MasterChef Celebridades. Ontem teve edição inédita do MasterChef, um episódio inédito. MasterChef Celebridades está bombando. Eu não vou falar o que aconteceu, mas vale a pena conferir e saber quem foi a pessoa eliminada nessa prova do MasterChef Celebridades. Eu sei que você tem alguém que você está torcendo no MasterChef Celebridades, eu né, tenho. Eu tenho o Luciano Zafir, tô torcendo. Eu imaginei que ele nem soubesse fazer Morador nada. daqui de Campinas, né? Sempre tá aqui com a gente. Falei, nossa, acho que ele... E ele tá arrasando, surpreendendo. Muito bom. Um dos candidatos no programa que tem como jurados Eric Jacan, Helena Rizzo e Henrique Fogás. Ontem, Luciano Zafir entregou... Esse spoiler eu vou te dar. Spoiler? Entregou o melhor prato da noite na avaliação dos jurados. Agora, quem entregou o prato menos satisfatório, você vai ter que ver pelo Bandplay no MasterChef Celebridades, atrações do Grupo Bandeirantes. E olha, 2026 promete, hein? Tem muita coisa boa chegando na tela da Band para 2026. E com o Bandplay você consegue acompanhar tudo de onde você estiver. Agora são 11 horas da manhã, marca o 5º sinal. A nova tarifa de água da Sabesp foi publicada nesta semana, no início desta semana, e o valor é 15% menor do que estaria previsto antes do processo de privatização, se ainda fosse uma estatal.
A deliberação dos novos valores feita pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo prevê somente a reposição da inflação pelo IPCA, o Índice de Preços do Consumidor Amplo, acumulado entre julho de 2024 e outubro de 2025. Os estudos do governo do Estado de São Paulo atestam que, mesmo com a elevação dos investimentos da Sabesp, desde a desestatização, aumento de 151% em relação ao ano anterior, a tarifa de referência permanece abaixo da estimada para um cenário estatal. Sobre esse assunto, nós vamos conversar nesse momento com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, a secretária Natália Rezende, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte. Muito bom dia, secretária, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, uma satisfação enorme para a gente estar aqui. Tá? Um bom dia aí para todo mundo que está nos acompanhando. Para a gente é sempre um prazer. Obrigada pela oportunidade e, sobretudo, de falar de um assunto que é tão importante que a gente fica feliz de ver os resultados e compartilhar também com quem está nos acompanhando. Obrigada, viu? Como é que se chega a essa conta e a essa avaliação de que, se não tivesse passado pela desestatização, a conta poderia ser mais cara nesse final de 2025, secretária? Isso, então, a gente fez, lá quando a gente estava no processo de privatização, uma curva do que aconteceria se a gente não fizesse o processo. E aí a gente colocou no contrato para ser transparente, para falar assim, olha, a gente está fazendo esse processo para fazer mais investimento que precisava. A gente estava com investimento defasado em esgoto, por exemplo, em perda d'água, e, por outro lado, a gente não queria que isso pesasse na conta das pessoas. Então, a gente colocou no contrato essa curva, como é que isso aconteceria, já com tudo calculado, tudo auditado, e aí agora a gente fechou o primeiro ciclo, o primeiro período de avaliação regulatória. O que a gente verificou, tá? Para compartilhar aqui com quem está nos acompanhando. A gente verificou um aumento muito grande de investimento, 151% a mais do que se a gente comparar com o período pré-privatização, 15 bilhões que foram investidos, e uma redução em relação ao que seria de 15%. Tá? Então, a gente foi olhando todos os investimentos que foram feitos, tudo que é necessário, como que seria essa curva da tarifa pública que a gente colocou no contrato, e agora sem o aumento real que vai constar aí na conta das pessoas a partir de janeiro. E como é que isso acontece, né Heitor, assim, para a gente explicar para as pessoas? Porque a gente mudou a forma regulatória. Tá? Então, a mudança que a gente fez no contrato, na regulação, a criação do fundo de apoio, que tem lá recurso do Estado, propiciou com que a gente tivesse esse resultado. Um aumento de 151% de investimento com zero aumento real na conta das pessoas. O que a gente vai aplicar, que vai ser visto aí na conta, é apenas IPCA, né, que a gente precisa colocar lá de recomposição da inflação, desde lá, como você comentou, bem do início do contrato, que foi julho de 2024. Então, zero de aumento real, com um aumento muito expressivo de investimento. Como que isso foi possível? Por causa do contrato que a gente fez, da regulação que a gente fez com a privatização. Lembrando que agora a gente só coloca na tarifa depois que o investimento for feito. Como é que era antes? A Sabesp colocava na tarifa e depois fazia ou não o investimento. E isso, Heitor, gera um alinhamento de incentivo gigantesco para a gente, por exemplo, ter o resultado de que em um ano, 600 mil domicílios, quase 2 milhões de pessoas não tinham acesso à água, agora tem. 1 milhão de domicílios, 3 milhões de pessoas não tinham tratamento de esgoto, agora tem. E aí, quando a gente olha o Tietê, por exemplo, são 10 bilhões de litros por mês de esgoto que a gente está tirando, que antes estavam caindo, por conta de todo esse modelo regulatório e contratual que a gente fez. A conta residencial vai ficar de 39 centavos a R$ 1,07 por metro cúbico mais cara. Então, por exemplo, o cliente da modalidade residencial, a conta varia de R$ 6,00 a R$ 16,50 pelo consumo do metro cúbico. Então, quem gasta hoje R$ 6,00 vai passar a gastar R$ 6,39, por exemplo.
Agora, é um aumento, secretária. De que maneira explicar para o morador que vai receber a conta que esse aumento poderia ser maior e que ele faz parte de um contrato? Porque é a história do copo meio cheio, copo meio vazio. Mas começo de ano as pessoas vão ver um valor mais alto. Como é que o governo também trabalha para que se explique que esse reajuste ele é apenas uma reposição pelo IPCA? Isso, a gente vai até, Heitor, colocar na conta mesmo, deixar lá explícito o que está acontecendo, que a gente tem uma recomposição inflacionária, né? E aí é uma questão de inflação que o governo do estado de São Paulo não consegue mudar, né? E que a gente, naturalmente, nos contratos que a gente faz, e aí, de forma geral, a gente precisa aplicar. Lembrando, não teve aumento real, tá? Não teve, mesmo com a quantidade de investimentos que a gente está fazendo a mais, mesmo com essas 2 milhões de pessoas a mais com acesso à água, a gente não teve um aumento real da tarifa. Foi uma recomposição da inflação mesmo. E aí, como é que eu vejo isso? É só olhar o índice do IPCA, só olhar o índice da inflação. No caso aí, a gente pegou 16 meses porque estava desde lá de maio, né, do ano passado, sem essa recomposição, porque foi quando a gente fez esse novo contrato. Então, a gente tem que olhar mês a mês a inflação, e aí esse valor que você colocou aí de 6,11% é só em relação à inflação. Não teve nada de aumento real. É importante a gente frisar isso, se a gente quer colocar na conta também, para as pessoas terem noção que deu certo esse modelo que a gente fez, no sentido de que a gente está avançando muito em relação ao investimento, e mesmo assim a gente só está recompondo a inflação, que aí é algo que a gente precisa fazer, até para seguir contrato, para dar segurança jurídica, enfim, para não pesar na conta das pessoas. Lembrando, então, uma coisa que é importante, tá? Com esse contrato novo da Sabesp, a gente melhorou e muito, e fez a melhor tarifa social do Brasil, tá? E aí é para quem mais precisa mesmo, com desconto de até 78%. Se a gente olhar o federal, né, a lei federal, ela coloca desconto de 50%. A gente está indo até 78%, e hoje a gente está chegando a 6 milhões de pessoas com tarifa social. Antes a gente tinha 3. Então, para quem mais precisa, a gente está tendo também esse cuidado especial de olhar, de colocar uma tarifa social, de ampliar cada vez mais essa tarifa social, de vincular o CAD único para a gente ter uma organização de banco de dados e de, para todo mundo, só recompor inflação. Não dá nada de aumento real. E isso a gente quer colocar na conta também, então explicar, botar um QR Code, levar para vídeo, enfim, a gente está querendo cada vez comunicar mais para dar essa transparência para as pessoas. Nath Luquezzi, estamos conversando com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, a secretária Natália Rezende. Muito bom dia, secretária. Além disso, as tarifas que foram aplicadas aqui em São Paulo, elas permanecem abaixo das que foram cobradas em capitais como Rio de Janeiro, Brasília. Qual que é a importância de fazer essa comparação? Isso, muito bem lembrado. A gente teve a única tarifa do Brasil, importante a gente falar, e isso foi reconhecido em publicação internacional, inclusive, que abaixou. Então, quando a gente fez o processo de privatização, assim que a gente assinou o contrato, a gente teve uma redução de 10% para os vulneráveis, para quem mais precisa, 1% para residencial, meio ali para o industrial e comercial. E isso foi reconhecido, foi a única tarifa que teve essa redução. E agora, o que a gente faz? A gente só coloca a recomposição inflacionária, a gente não coloca mais nada. Então, o que acontece normalmente? Normalmente, isso, independentemente de ser público, privado, quando você tem um aumento muito expressivo de investimentos, para poder remunerar aqueles investimentos, a tarifa ela acompanha. Sabendo disso, e isso a gente fez muita comparação no mundo inteiro, vendo que deu certo, que deu errado, a gente propôs um modelo regulatório em que eu só vou remunerar, primeira coisa, depois que eu fizer o investimento, isso é importante, vou criar um fundo, a gente criou um fundo, o Estado permanece na Sabesp, né? A gente tem 18%. Todo o lucro do Estado a gente coloca nesse fundo. Para quê? Para ajudar nessa questão da tarifa. Então, esse é um mecanismo inovador que a gente criou exatamente com essa preocupação. Eu preciso fazer muito investimento, a gente vai fazer 70 bilhões até 2029 para puxar o prazo de universalização em 4 anos.
A lei federal fala que a gente precisa levar água, coleta, tratamento de esgoto para todo mundo até 2033. O estado de São Paulo vai fazer isso até 2029. Isso é muito relevante para a despoluição de rios, para a saúde das pessoas. E aí, quando a gente fez isso, a gente falou, poxa, eu vou criar um mecanismo aqui para poder proteger quem mais precisa e todo mundo de forma geral. Então, a gente só está conseguindo agora dar só a recomposição inflacionária por conta de tudo isso que a gente criou, aumentando em 151% o investimento em relação à Sabesp pública, vou falar assim. Secretária, no final de semana foi divulgado um dado da Sabesp a respeito do sistema Cantareira, com cerca de 20,8% da capacidade de operação, o que é tratado como o menor nível de volume de água desde a crise hídrica de 2015. Uma vez terceirizada a Sabesp, o governo do estado ainda tem a autonomia sobre esse trabalho para evitar uma crise hídrica como o estado de São Paulo já viveu, e como é que a secretaria, o governo como um todo, se prepara caso o período de verão, como se espera, seja bem chuvoso, não venha com tanta precipitação? Isso, Heitor, ótima pergunta. E o que a gente tem observado, tá? Na verdade, a regulação e a fiscalização, até em virtude desse contrato, tá? E de todo o fortalecimento que o nosso governador Tarcísio Freitas fez em relação às agências, tem melhorado. Então, a gente está tendo um controle melhor, a gente está tendo uma governança melhor em relação a esse assunto. Em qual sentido, tá? A gente tem atuado muito em prevenção, em planejamento, em fazer a metodologia que a gente tem deixado lá no nosso site, no site da SP Águas, a Agência Reguladora de Recursos Hídricos, que o nosso governador criou para melhorar cada vez mais essa regulação, de forma com que todo mundo acompanhe, Heitor, não só o estanque do reservatório, tá? Não só o nível que a gente tem lá no site da Sabesp, né? Mas também o comportamento ao longo do período seco, período chuvoso, até o final do período seco do ano que vem. Por que a gente está fazendo isso? Para ver o que eu preciso fazer em relação à operação de redução de perdas à noite, que é a chamada gestão de demanda noturna, as obras que a gente está acelerando. Segunda-feira, a gente entregou uma obra super importante, que aumenta a capacidade do sistema do Alto Tietê em 17%. Lá no Alto Tietê, lá em Biritiba Mirim, e a partir do momento que eu melhoro o Alto Tietê, eu também ajudo Cantareira, porque a gente faz a operação conjunta. A gente, por causa dessa regulação que eu comentei, desse contrato, a gente acelerou em 6 meses. Entregamos agora, vai ser muito importante para o período chuvoso, porque a gente usa o excedente do que cai lá no Rio Sertãozinho para jogar 98 metros, 8,5 quilômetros de adutora, 500 metros de túnel, 8 bombas para jogar no Alto Tietê, e aí permitir esse aumento de capacidade em 17%. Então, quando eu faço isso tudo, eu atuo muito na prevenção, no planejamento, de forma com que a gente não tenha crise. A gente está num cenário de escassez, num cenário de atenção, porque tem chovido menos. É importante a gente falar isso. Só para te trazer alguns números, Heitor. A gente fechou novembro com Cantareira a 108 milímetros de chuva. A média histórica é de 150. O que a gente vê? Uma situação próxima de 2021, distante de 14/15, tá? Diferente de 14/15, próxima de 2021, que foi uma seca prolongada, em que choveu, por exemplo, no Cantareira, 111 milímetros. Então, tá ali a curva de contingência que a gente fez, muito nessa lógica de prevenção, a gente vê rente a 2021. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Porque a gente fortaleceu a regulação. Então, hoje a gente tem um comitê interagências, Arcesp, que cuida do serviço, que olha a questão de gestão de demanda noturna, junto com a SP Águas, que olha o nível dos reservatórios de forma geral, no estado inteiro. Tem o Comitê de Mudanças Climáticas, que a secretaria é a coordenadora, e aí todo dia, toda semana, também junto com a Sabesp, a gente faz esse acompanhamento para a gente prevenir, considerando, claro, que a gente está tendo menos chuvas e que a gente está olhando até o final do período seco do ano que vem. Então, a gente está olhando todo o período. Com isso, a gente conseguiu economizar 44 bilhões de litros de água desde o início desse planejamento que a gente fez. Isso para quem está nos acompanhando, é o suficiente para abastecer 8 milhões de pessoas por mês. Tá? Então, a gente tem visto, sim, uma eficiência. Agora, uma coisa, Heitor, que é importante. A gente, claro, precisa sempre da participação das pessoas, né, para consumir racionalmente o uso dos recursos
hídricos, para fechar a torneira enquanto escova os dentes. Isso é uma coisa que a gente tem tentado cada vez falar mais, porque é atuação conjunta mesmo, considerando que está chovendo menos, tá? Nós conversamos com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende, falando sobre as questões hídricas e sobre a tarifa de água da Sabesp, que ficou 15% abaixo do que seria no cálculo feito pelo governo do estado se a empresa continuasse estatal. Secretária, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo trabalho à senhora, a toda a sua equipe e espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para falar desses e de outros assuntos tão importantes para a nossa população. Obrigado mais uma vez, secretária. Eu que agradeço, Heitor. Sempre um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes também. A gente fica muito feliz de ter para passar informação, esclarecer o que for necessário e sempre que você chamar a gente, estaremos aqui a postos para conversar, para tirar dúvida, para ouvir, para ver como é que a gente pode melhorar, enfim, para melhorar a vida dos paulistas, né? É isso que o Estado de São Paulo, é isso que o nosso governador está aqui para fazer. E eu agradeço demais a oportunidade. Nós aqui agradecemos a Natália Rezende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, falando com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que na volta do intervalo participa mais uma vez aqui pelo nosso WhatsApp 19971021493. É uma última pausa nessa edição do Manhã Bandeirantes que ainda tem muita informação e prestação de serviços para você. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Amanhã, dia 4 de dezembro, das 8h30 da manhã ao meio-dia, a carreta do Hemocentro estará no Paço Municipal para mais uma ação da campanha Servidor, Pratique Solidariedade e Doe Sangue. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas de Campinas, por meio do programa Ser Sol, em parceria com o Hemocentro. Com a proximidade das festas e das férias, os estoques de sangue costumam cair e coloca em risco quem precisa de transfusão. Por isso, a campanha reforça a importância da doação de sangue e convida os servidores a participarem. A inscrição prévia é obrigatória para o controle de vagas e o atendimento será feito por ordem de chegada. Ela deve ser feita pelo telefone 19 25 15 7132. Mesmo com agendamento, o horário pode variar conforme a demanda das equipes. Os servidores devem reservar entre 1 hora e 1h30 para todo o processo de doação, da triagem até o final. A organização do evento destaca que a campanha tem tido grande participação e espera que esta última edição do ano alcance um número ainda maior de doações. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos que estejam descansadas, não estejam em jejum, não fumem 2 horas antes nem 2 horas depois da doação e que pesem entre 50 e 150 quilos. Mais informações no site do Hemocentro, que é o hemocentro.unicamp.br. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família.
Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 20 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas e também na tela do nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante a cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e nas cidades vizinhas. O Plano Vital do Saúde e Beneficência conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas pela cidade, facilitando o acesso ao cuidado de saúde. Tem clínica na Avenida Andrade Neves, tem clínica na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura, só para citar 2 exemplos. E um grande diferencial: o Plano Vital do Saúde e Beneficência não tem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Eu estou falando de tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Para mais informações, você pode ligar para a equipe do Plano Vital Saúde e Beneficência pelo telefone DDD 19 3500 1500. 3500 1500. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. 11h22. Participação do ouvinte aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Vamos trazer agora mais de quem está conosco e manda a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio pelo 19 971021493. E aí a gente aproveita também para atualizar alguns dos assuntos que o nosso ouvinte, claro, tem seu espaço, tem a sua voz. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Band, amigos. Bom, tem alguns agitadores que se dizem líderes de caminhoneiros que estão agitando greve amanhã dos caminhoneiros. Só que eu vi em alguns... Eu vi no Facebook, vi no Instagram, vi que a maioria dos caminhoneiros estão contra a greve, que não querem ser massa de manobra por político de direita. Que eles falam que o Bolsonaro entrou lá, nos 4 anos que o Bolsonaro entrou lá, não fez nada pela categoria deles. Tandy, Negrão. Um líder de caminhoneiro é assim. Liderança não é apenas o cargo que você ocupa. Liderança é o poder de mobilização que você tem para um determinado grupo. Mas um desembargador aposentado, Sebastião Coelho, e um representante da União Brasileira dos Caminhoneiros, chamado de Chicão Caminhoneiro, fizeram um vídeo protocolando uma ação para legalizar a paralisação geral da categoria prevista para acontecer amanhã em todo o país. Eu também tenho visto nos comentários das redes sociais, que a gente sempre tem que filtrar e nunca sabe se é verdadeiro ou não, que a categoria está dizendo: sou caminhoneiro e não vou parar de jeito nenhum. Porque a paralisação que o Brasil viveu foi logo depois do segundo turno das eleições presidenciais, quando começaram os movimentos nas portas dos quartéis, quando os caminhoneiros paralisaram e, embora tenha uma tentativa de narrativa para lá, para cá, eles queriam anular o resultado da eleição e manter Bolsonaro no poder. Ponto. De lá para cá, quantos foram os capítulos que se seguiram? A paralisação atrapalhou o país, travou rodovias, atrasou serviços, fez caminhoneiro perder dinheiro e não resultou em nada do que eles queriam, que era absolutamente ilegal e inconstitucional. Agora é a mesma coisa. O movimento diz que não, é pelas pautas. Que pautas? Então vai, bota na mesa aí. Tem pauta coisa nenhuma. A pauta é anistia e liberdade para Jair Bolsonaro. Vale a pena você travar o país por um político que claramente está preocupado com a própria liberdade?
Aliás, sobre esse assunto, tem aqui mensagem também do André. O André, final do telefone 7954. Heitor, Flávio Bolsonaro está reclamando que o pai presidiário está passando o dia todo trancado, fica horas ali dentro do quarto que ele está. E como querem que ele fique solto? Se o próprio Bolsonaro dizia que cadeia não é hotel nem spa. Agora querem mordomia para o pai, ele questiona. Tem reportagem sobre esse assunto da visita do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro e do assunto que foi tratado nessa visita rápida, é verdade. As falas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro colocando o PL do Ceará contra a parede após um apoio com Ciro Gomes, aquele que não sabe para que lado vai ficar. Flávio Bolsonaro ficou 30 minutos ao lado do pai. Na saída, reclamou das condições da Polícia Federal. Pessoa que precisa de alimentação especial por causa da questão do fluxo intestinal dele, precisa de atenção 24 horas por dia. Os outros 2 filhos do ex-presidente também reclamaram que ele não tem recebido atenção médica adequada. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou que o cardiologista Brasil Ramos Caiado visite o ex-presidente na prisão sem precisar de autorização prévia. E já tinha determinado que a PF disponibilize tratamento em tempo integral em regime de plantão. Outro assunto tratado por Flávio na visita ao pai foi a troca de farpas entre os filhos e a mulher de Bolsonaro, Michele. Carlos, Eduardo e o próprio senador criticaram a ex-primeira-dama nos últimos dias. A briga começou depois que Michele criticou duramente a aliança que o PL costura com o ex-presidenciável Ciro Gomes no Ceará. Os filhos de Bolsonaro dizem que Michele teria desrespeitado a ordem do marido e foi chamada de autoritária por Flávio Bolsonaro. Michele disse que respeita os enteados, mas pensa diferente. O senador recuou e afirmou que pediu desculpas. Falei para ele que já me resolvi com a Michele, pedi desculpas a ela também. Mas minha conversa com ela foi boa. É assim que a gente resolve as coisas, com conversa franca. E eu com a Michele não tenho nenhum problema, nem ela comigo. Depois de uma reunião de emergência convocada pela presidência do PL, o Diretório Nacional paralisou as negociações sobre o apoio a Ciro Gomes no Ceará. Ciro Gomes, que já foi do PSDB, foi do PDT por muitos anos, candidato às últimas eleições a presidente da República pelo partido de Leonel Brizola, sempre teve uma imagem muito mais identificada à centro-esquerda. E agora, para vencer o irmão dele e o PT no Ceará, se alia à centro-direita de mãos dadas com a extrema-direita. Michele Bolsonaro foi a única coerente até agora no que ela falou. Porque ela disse, como que a gente vai dar os braços para um político que chama a minha família de ladra, que fala que o marido dela é ladrão de galinha. E aí ela colocou os filhos de Bolsonaro contra a parede. Vocês falam, fazem, acontecem, reclamam desse e daquele outro aliado, mas estão de braços dados com o Ciro Gomes. Então, Michele Bolsonaro foi coerente com o que a família Bolsonaro não foi. Agora, essa choradeira de meu pai tá numa cela muito pequena, a visita é de apenas meia hora. Não era nem para ter essas visitas. Visita na cadeia uma vez por semana, uma vez na semana para levar o jumbo, uma vez na semana para visitar. Já é um privilégio pelo cargo que ele ocupou, onde ele está. Mas estão querendo transformar o quê? Num hotel? Eu não tenho notícia do meu pai em tempo real. Lógico, ele está preso, como qualquer família de presidiário. E o sentimento que se tem com as respostas que eu vejo também por aí é de que todas as frases que Bolsonaro já disse para alguém estão voltando para ele. Sabe o bumerangue que você joga e depois ele volta? Tá sentindo na pele um pouco daquilo que ele, quando estava com a caneta na mão, quando o presidente da República, quando a autoridade, apontava o dedo para os outros. 11h29, Nath Luquezzi, 1h30 da tarde, tem o Band Mulher. Aliás, nesses próximos dias, você comanda ao lado do Tiago Dantas nas miniférias da Lari Lopes.
No Pique, o que tem hoje de atração? Hoje nós vamos ter receita, um chocotone saudável. Vamos falar também pra você, papai e mamãe responsável que tá com o cabelo em pé, não sabe o que fazer com a criançada nessas férias. A gente vai trazer dicas pra você. E a gente também vai ter música com a Elis Just. Ela é um fenômeno aqui, viu, da nossa região. Tudo isso e muito mais à 1h30 da tarde. Eu espero você. Até amanhã. Até amanhã. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som e central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa.